Lição de terça-feira, desafios do fim dos tempos. Ontem e antes de ontem, eu falei para vocês que a estratégia de Satanás, logo em seguida, a morte e ressurreição de Jesus, foi perseguir os cristãos. Foi tentar destruí-los da forma mais cruel possível. Então existia ali o Coliseu, os cristãos eram colocados, as feras acabavam com aquelas pessoas que estavam ali, eles queimavam cristãos vivos e as pessoas estavam ali aplaudindo. Isso no primeiro momento. Depois veio a igreja apostatada, perseguindo aqueles que queriam fazer a vontade de Deus. E durante todo esse tempo, as pessoas elas eram destruídas. O cristianismo aparentemente estava acabando, mas é interessante que parece que quando tinha o sangue do mártir, esse sangue, ele mais ou menos fazia com que aquele testemunho multiplicasse para outras pessoas. O cristianismo, ao invés de acabar, ele estava crescendo cada vez mais. Qual a conclusão que Satanás chegou? Essa tática que eu estou usando não está dando certo. Esse negócio de ficar perseguindo, de ficar matando. Quanto mais eu mato, mais aparece cristão. Quanto mais eu persigo, mais eles ficam fortes. E aí então, Satanás mudou a estratégia. E hoje nós estamos vivendo uma fase que em alguns lugares do mundo, sim, existe a perseguição dos cristãos. Mas via de regra, nós, o mundo ocidental, nós estamos vivendo agora uma nova tática de Satanás, que não é perseguir. Não é perseguir. Só que veja, eu separei aqui 3 palavras para a gente poder entender esse conceito. O primeiro deles, Satanás tem tentado construir a nossa vida com hábitos que a gente fique indiferente às coisas espirituais. Então, não é que antigamente ele não permitia com que a Bíblia chegasse à vida das pessoas. Hoje, você tem Bíblia, eu tenho Bíblia. Só que Satanás tem trabalhado com a nossa mente para que a gente seja indiferente. Simplesmente não se interessa. Segunda palavra que eu queria trazer para vocês. Mornidão. Parece que quando o cristão ele é perseguido, ele fica mais dependente de Deus. Aí quando não tem perseguição, ele fica meio assim, tá de boa, o mundo tá legal, tá tranquilo. E aí então, profeticamente, inclusive você e eu vivemos numa era em que existe uma mornidão espiritual. Agora, não é porque é profetizado para esta época de que existia mornidão que você tem que ser morno e eu tenho que ser morno. O que é mornidão? Mornidão é simplesmente não tomar uma decisão. É uma indiferença. E a terceira palavra que eu trago aqui para vocês é a relativização. Antigamente, a verdade era muito clara. As pessoas aceitavam a verdade, aceitavam os conceitos bíblicos como verdade para a sua vida. Hoje, as pessoas olham para a Bíblia e falam assim, isso aqui eu concordo. Isso aqui, olha, isso aqui eu não concordo. O que eu concordo eu sigo, o que eu não concordo eu não sigo. E aí então você começa a relativizar a verdade. A verdade, meus amigos, ela é absoluta. Então, quando eu olho para os nossos dias, eu acho que é mais difícil ser cristão hoje do que antigamente, por incrível que pareça. Porque antigamente, pelo menos, a gente sabia exatamente quem era cristão e quem que não era. E hoje a gente tem essa dificuldade. Então, eu quero convidar você a frustrar os planos de Satanás na sua vida. Não seja morno, não seja indiferente, não relativize a verdade, mas olhe para a palavra e seja fiel à palavra. Porque esse tipo de postura de Satanás tem destruído igrejas e pessoas. Precisamos de um cristianismo verdadeiro.